Olá, vamos iniciar então a estudar os sistemas de modulação. Então, nessa videoaula vamos iniciar o tema de sistemas de modulação de onda contínua, que são também conhecidos como sistemas de modulação analógicos. São os primeiros sistemas de modulação que surgiram. No próximo tema, no terceiro tema e o último da disciplina, iremos ver então os sistemas de modulação digital. Já tínhamos falado um pouco lembrando aí da última videoaula, onde estudamos os sinais de banda estreita, os sinais passa-faixa, terminamos essa videoaula precisamente falando de que esses sinais de banda estreita não são mais do que sinais produzidos por moduladores. Então, quando a gente modula para transmitir via ondas de rádio, o resultado da modulação são sinais passa-faixa. Então, aqueles sinais que estudamos aí no finalzinho aí da última videoaula, são os sinais que agora nós vamos classificar, dependendo de como a informação que a gente quer transmitir estará sendo portada por esses sinais, estará sendo carregada por esses sinais. Então, só para colocar uma definição formal, o que seria modulação? Bom, isso que está aqui é a alteração sistemática de alguma característica de um sinal, que vamos chamar de onda portadora, o sinal portador, em função de um outro sinal, que vamos chamar de sinal modulante, ou sinal de mensagem. Ou seja, que se a gente imaginar mais ou menos um diagrama assim bem simples de um modulador, seria simplesmente um bloco, Depois, claro que vamos ver que coisa que é esse bloco aqui, Então, este seria o sinal que a gente quer, a informação que a gente quer transmitir, e aqui haverá um outro sinal, Vamos chamar de CDT, que é essa tal de portador. Este é o sinal, a onda portadora. Se colocar mais fino isso aí, está muito grosso. E esse aqui é o sinal de mensagem, Então, sinal de mensagem. E o resultado aqui, então, vai ser um outro sinal, vamos chamar aqui SDT, que esse aqui seria, então, o sinal modulado. Então, esse sinal de mensagem aqui também é chamado de sinal modulante. Ok? Ou seja, que este é o sinal que eu quero transmitir, esse sinal aqui eu quero transmitir, e eu preciso transmitir, e bom, isso aqui obviamente que vai para um canal, um canal físico, E eu não posso transmitir esse sinal do jeito que ele saiu da fonte, e eu não posso transmitir esse sinal aqui do jeito que ele saiu da fonte, diretamente por esse canal aqui, por diferentes motivos. Por questões de faixa de frequência onde a energia está contida, ou por esse canal poderia ser um canal óptico, então eu tenho que fazer uma conversão do sinal elétrico para um sinal óptico, enfim. Eu tenho que adaptar esse sinal a esse canal. E isso que vai ser feito aqui nesse bloco aqui, que é o modulador. Nesse modulador. Então, é claro, a forma de como esse sinal vai ser, bom, a onda portadora, que já nós adiantamos um pouco disso na parte quando estudamos sinais e sistemas, essas ondas portadoras vão ser aqueles senos e cossenos, que nós estudamos lá, é quem vai carregar a informação dessa mensagem. Então, a forma como essa mensagem, como a informação contida nessa mensagem vai ser transportada por essa portadora, vai depender do tipo de modulação que a gente vai fazer aqui. Ou seja, essa onda portadora, com certeza, é uma onda que consegue passar por esse canal. Então, o que a gente precisa é colocar essa informação acima dessa portadora
para que a informação também consiga passar pelo canal. Esse é o objetivo da modulação. E então, como que isso vai ser feito? Bom, a informação que está aqui vai alterar alguma característica dessa portadora aqui. Então, é isso que está escrito aqui, alteração sistemática de alguma característica. Quais que seriam essas características? Amplitude, frequência, fase. Basicamente, essas são as três características que vão ser alteradas de um sinal denominado portador em função de um segundo sinal, né? Então, essa definição aqui, né, ela vale, acima desse diagraminha em bloco aqui que eu coloquei aqui, né, ela vale para qualquer tipo de modulação, né, seja analógica ou seja digital. O que diferencia uma modulação analógica de uma modulação digital? Bom, na modulação analógica, esse sinal aqui é um sinal de tempo contínuo. E lembrem que esse sinal aqui que sai da fonte é de fato um sinal de tempo contínuo, né? Voz, vídeo, áudio, etc. E eu não vou mexer, a gente não vai transformar esse sinal em digital. Ele simplesmente continua, chega no modulador mesmo como um sinal de tempo contínuo. E, portanto, essa alteração da característica da portadora, seja a amplitude, fase ou frequência, será feita em tempo contínuo, ou seja, o tempo todo. Ou seja, eu preciso preservar lá do outro lado do receptor todo esse sinal aqui transmitido o tempo todo para poder recuperar o sinal que é em tempo contínuo. Se a modulação for digital, então essa mensagem aqui, esse sinal de mensagem, primeiramente vai ser digitalizado. E então essa alteração sistemática, ela não vai ser em tempo contínuo, ela vai ser em tempo discreto. Isso vai trazer um monte de benefícios, né, que nós vamos ver um pouco mais na frente. Bom, o objetivo então seria esse aqui, né, conduzir informação através do canal, ou seja, poder adaptar, digamos, né, as propriedades desse sinal aqui à resposta de frequência desse canal aqui, certo? Principalmente isso é visto de forma na frequência, ou seja, aonde que está o conteúdo de frequência desse sinal e aonde que está a resposta de frequência desse canal. Isso tem que machear, isso tem que haver um casamento disso. Então é isso que o modulador vai fazer. No caso de transmissões de rádio, né, de sinais sem fio, né, por que essa translação de frequência? Bom, aqui eu estou mostrando aqui essa figura só para ter uma ideia, né, do uso do espectro de radiofrequência. Então, o espectro de radiofrequência é dividido em faixas, né, e essa divisão ela meio que é feita pelos órgãos reguladores, né, que no caso do Brasil seria a Anatel. Então, por exemplo, aqui estão, desse lado aqui, essas faixas estão identificadas por frequência, né? Então, 1 kHz, 10 kHz, tem frequência da ordem de 10 a 15 Hz, né? Então, e essas faixas também desse lado aqui estão identificadas pelo comprimento da onda, né? Então, muitas vezes esses nomes aqui, né, eles às vezes as faixas são identificadas de acordo com o comprimento de onda, né? Então, ondas longas, por exemplo, são essas faixas mais baixas aqui, em que o comprimento de onda é maior, né? Portanto as frequências são menores. Ondas curtas, micro-ondas, né? Isso provavelmente vocês conhecem. Ou às vezes a classificação também é feita em termos da frequência, né? Então, aqui estão distintas bandas, por exemplo. VLF, Very Low Frequency, frequência muito baixa, frequência baixa, frequências médias, frequências altas, muito alta, ultra alta, super alta. Enfim, hoje em dia estamos falando, por exemplo, no 5G, já operando nessas faixas de frequência por aqui, né? O importante é saber que existem distintas faixas de frequência, né? E isso aqui, no caso, os países têm órgãos que regulamentam o uso dessas faixas, né? Ninguém pode sair transmitindo em qualquer uma dessas faixas aqui. No Brasil, a Anatel regulamenta. Tem algumas faixas dentro disso aqui que
que são livres, que não precisa de uma licença, digamos, para ser usada, mas a maioria das faixas precisam de licença para ser usada. E aqui estão mais ou menos alguns serviços, né, que operam nessas faixas, né? Então, determinados serviços são mais eficientes, digamos, em determinadas faixas. Por exemplo, na aeronáutica, navegação, utiliza se utiliza, por exemplo, na comunicação submarino, com submarino, utiliza frequências baixas, né, de comprimento de onda longo, porque se propagam melhor, né, nessa faixa. Isso aqui, por exemplo, é rádio AM, né? Então, rádio AM, que é a primeira tipo de modulação que nós vamos estudar, ele opera em faixas aí em volta de 1 MHz. Esses rádios aqui são AM também, rádio amador, rádio internacional. Então, essas são faixas de frequência, principalmente essas faixas aqui de ondas curtas, né? HF, né? Em volta de 10 MHz, em que a propagação é feita via reflexão ionosférica, então você consegue atingir grandes distâncias. Então existem essas aplicações aqui, se comunicam de enormes distâncias, continental, né? Entre um continente até de um continente para outro, né? Já na medida que vai aumentando a frequência, a propagação começa a ser mais superficial, né? Mais terrestre. Então, os alcances das transmissões começam a ser menores. E, bom, aqui está o serviço, né? Então, rádio móvel, a TV VHF, que era a TV analógica, né? Transmitia antes, já foi desligada nessa faixa aqui. Aqui nessa faixa também transmite a FM, rádio FM, que nós vamos estudar também. A TV UHF, por exemplo, em volta dos 900 MHz para baixo. Aí estão os canais de TV UHF, né? A TV aberta, né? Que hoje é digital, transmite nessa faixa de frequência. E assim vai, né? O sea, que cada faixa e esse espectro está praticamente saturado. Ou seja, encontrar um buraquinho livre aqui não é fácil, né? Por exemplo, agora estão sendo leiloadas, vocês devem ter ouvido falar que vão ser leiloadas algumas faixas de frequência. Dessa faixa aqui, na parte dos 900 MHz, que foi liberada, né, da TV analógica, né? A TV analógica também transmitia em UHF, né? Então, algumas faixas de frequência que a TV analógica liberou, a Anatel vai leiloar agora para o 5G, né? Certo? Enfim, o importante é saber que para eu transmitir, por exemplo, se eu quero transmitir um serviço desse aqui em volta de 900 MHz, um sinal de TV que é um sinal passa-baixas, eu preciso passar isso por um modulador para poder jogar nesse canal aqui, que é o canal onde eu tenho 1 GHz, 900 MHz e tal. Então, a questão de propagação, a questão de por que uma propagação é assim em uma faixa e de outra forma em outra, isso nós não vamos estudar aqui nessa disciplina, né? Nós simplesmente vamos estudar como os sinais de mensagem, né, que esses serviços geram podem ser transportados, digamos, né, para esses canais aqui, que são de frequências muito mais altas, né, do que as frequências, né, que originalmente eles continham, né? Aqui AM, rádio, aqui tudo que se transmite é voz, áudio, vídeo, né? Certo? Então isso é o que faz a modulação. Lembrando que eu vou colocar aqui só para exemplificar, né? Para que você tenha uma ideia da necessidade de porquê, né? Vamos supor que a gente tenha um sinal de voz, né? Então, a nossa mensagem seja um sinal de voz. Um sinal de voz, ele mais ou menos ocupa essa faixa aqui, de 340 Hz até 3.400 Hz. Então, um sinal de baixa frequência, né? Um sinal passa baixas, né? Ele não começa em zero, né? Porque a gente não fala 0 Hz, né? A gente fala, né?
a partir de mais ou menos isso aqui, mas podemos considerar que é um sinal passa baixo, né? É um sinal passa baixo. Se a gente quiser, por exemplo, transmitir isso por rádio, né? Rádio AM, né? Então, aí vimos lá que a emissora de rádio AM está em 1 MHz. ¿Por que a emissora de rádio AM está em 1 MHz? ¿No? ¿Por que eu não irradio? Por que eu não posso transmitir diretamente esse sinal nessa faixa de frequência diretamente através de ondas eletromagnéticas? Né? Então, mais ou menos para termos uma ideia, né? Vamos supor que eu vou pegar uma frequência dentro dessa faixa, né? Vamos chamar aqui FM. Vamos supor que eu tenho uma frequência de mensagem aí de 3.000 Hz. Né? Mais ou menos dentro dessa faixa. Vou pegar um número fechado aqui para que a conta fique mais fechadinha. Né? E eu vou irradiar isso através de antena. Quando a gente vai irradiar, também nós não vamos estudar antenas aqui nessa disciplina, né? Mas quando a gente vai irradiar um sinal, a antena, o tamanho da antena tem que estar relacionado com a frequência do sinal que a gente quer irradiar, da onda, né? Que a gente quer irradiar. Né? Geralmente, os tamanhos físicos das antenas se construem, são feitos, né? São construídos em frações do comprimento de onda, ou do comprimento da onda, né? Que vai querer ser irradiada. Né? Então, vamos supor antenas de tamanho lambda sobre 4. Né? Lembrando que lambda é o comprimento de onda, né? É a velocidade da luz dividido a frequência, né? Certo? Onde isso aqui é igual a velocidade da luz, lembrando que isso aqui é 3 vezes 10 a 8, né? Metros por segundo. Né? Então, antenas normalmente se construem tipo assim, lambda sobre 4, lambda sobre 2, até lambda sobre 10. Até lambda sobre 10, mais ou menos, consegue-se irradiar eficientemente uma onda. Né? Então, antenas menores do que lambda sobre 10, já elas não são mais eficientes, você começa a ter muita perda. A antena é simplesmente um transdutor, ela vai transformar o sinal elétrico em uma onda eletromagnética. E a mesma coisa, ao contrário, faz lá no receptor. Né? Então vamos supor que a gente usa uma antena de comprimento lambda sobre 4, né? Que para o caso, né? Para o caso da nossa frequência aqui de 3.000 Hz, né? Isso vai dar 2,5 vezes 10 a 4 metros, que é igual a 25 quilômetros. Ou seja, que se a gente quiser irradiar um sinal de voz, né? Sem modular, né? A gente teria que construir uma antena de 25 quilômetros de comprimento para poder irradiar isso eficientemente. Né? Então, obviamente que do ponto de vista prático, né? Fora problemas, né? Que seria, né? Se todo mundo irradiasse, né? Sinal de voz, haveria uma interferência mútua aí muito grande também. Né? Ou seja, que não faz sentido, né? Não é impossível, né? Uma antena de 25 km. Por exemplo, vamos supor que em vez de então irradiar a frequência FM, eu vou usar uma frequência portadora, então eu vou chamar aqui FC, né? FC é de carrier, né? De portadora, de 900 MHz. Então essa é uma frequência que se usa, por exemplo, na telefonia celular. Então, eu continuo tendo uma mensagem de 3.000 Hz, né? Mas agora, em vez de eu irradiar com uma antena de 25 km, eu vou modular isso, eu vou passar essa mensagem, eu vou transferir para uma portadora de 900 MHz. E esses sistemas de telefonia celular que operam por aí, eles operam nessa faixa de frequência mais ou menos em volta de 900 MHz, 1 giga, por aí. Né? Supondo 900 MHz, lambda sobre 4 agora, né? Se a gente faz a mesma continha, vai ser igual a 8 centímetros. Né? Então já isso aqui é um negócio, né? Que o tamanho da antena, né? A forma como vai ser, o tipo de antena, isso também não nos interessa. Mas nós estamos a um tamanho da ordem de 8 centímetros. Né?
Então, já é algo que pode estar lá dentro do aparelhinho celular, certo? Por exemplo, se a gente pegar, por exemplo, uma FC, em vez de 900 MHz, uma FC mais baixa, né? Mais 1 MHz, né? Então, isso aqui ela estaria na faixa de rádio AM, que é o primeiro que nós vamos estudar logo em seguida aí, né? Aí então o lambda, né? O lambda vai dar 300 metros, né? E lambda sobre 10, digamos que eu falei que era o máximo, né? Que poderíamos reduzir a antena para irradiar eficientemente, vai ser 30 metros, né? Então, se vocês alguma vez prestaram atenção, se vão lá para a região onde estão as rádios, aqui em Curitiba principalmente, estão lá naquela zona mais alta, né? Nas Mercedes, lá, esses bairros por ali mais altos, vocês vão ver todas as emissoras AM, geralmente são identificadas por umas torres, né? A torre é a própria antena, ou seja, a antena corre por dentro dessa torre, desde a ponta da torre até perto da superfície da Terra, né? E essas torres são precisamente 30 metros, né? Ou seja, que são antenas que estão projetadas para um tamanho ou seja, para uma frequência, né? De acordo com essa continha aqui, para uma faixa de frequência aí em volta de 1 MHz, e estão aí no limite da eficiência. Mesmo assim, esses transmissores transmitem potências muito altas, né? Como nós vamos ver logo em seguida aí. Ou seja, que isso mais ou menos ilustra, né, a necessidade do uso da modulação, né? Não é possível transmitir nenhum sinal de mensagem diretamente via ondas de rádio, né, sem usar modulação. Então, nós vamos começar estudando essas modulações e vamos começar com as modulações de tempo contínuo. Então, na videoaula anterior, eu vou repetir essa slide aqui só para lembrar, né, que nós tínhamos feito a representação de sinais passa-faixa, né? Obviamente que todos os sinais, uma vez que eu passo para uma faixa de frequência, lá 900 MHz, 1 MHz, esse exemplo que acabamos de ver, automaticamente eu estou, em vez de transmitir o sinal de mensagem, né, eu estou transmitindo um sinal modulado, que é um sinal passa-faixa, e que tem toda aquela representação que foi vista, né, na videoaula anterior. Então, isso aqui estou lembrando dessa videoaula anterior, que esses sinais passa-faixa, né, poderiam ser representados por uma envoltória complexa, né, que era isso aqui, né, onde isso aqui, lembrem que chamamos de componente em fase, isso aqui chamamos de componente em quadratura. Então, essas duas funções aqui são funções passa-baixas, né? E isso aqui também poderia ser representado em termos de um módulo e uma fase, né? E, obviamente, também esse ADT e esse FDT são funções também passa-baixas que carregam a informação, né? Então, a partir daí, o sinal passa-faixa, né, podia ser representado como a parte real dessa exponencial complexa vezes essa exponencial complexa, né? Da envoltória complexa vezes essa exponencial complexa, que vimos que eram as portadoras em quadratura, né? E então chegávamos nessa expressão aqui, né? Então, nessa expressão aqui é uma expressão geral, né, para todos os tipos de modulação que nós vamos estudar, né? Certo? Então, aqui ADT cosseno de 2π FCT mais FDT, onde isso aqui seria a portadora, né? Isso aqui é a amplitude, o módulo da portadora, a envoltória, né, na verdade, desse sinal, e isso aqui é a fase. Vejam que tanto a envoltória quanto a fase são funções do tempo, e elas são funções do tempo que vão estar mapeadas para essas aqui, né? Ou seja, são exatamente essas aqui, né, que carregam a informação. Dependendo de aonde que eu vou de fato mapear a informação, haverão distintos tipos de modulação, né? E então a modulação de amplitude é quando a informação é transportada pela envoltória, ou seja, a informação que eu quero enviar é mapeada para esse ADT aqui. Então, a IFC vai ser constante, esse aqui vai ser constante, ou zero, e
Aqui é que vai estar a informação. Se a informação vai vir aqui, GIDT e GQDT. Depois vamos ver como. Quando a informação é mapeada para a fase, né? Então agora GQDT e GIDT são mapeados para dentro da fase, né? Para essa fase aqui. Então a informação é transportada, a modulação é chamada de modulação de fase. E quando a informação é transportada pela derivada da fase, ou seja, que isso significa é transportada pela frequência instantânea, ou seja, essa frequência aqui vai começar também a mudar em função do tempo, a modulação é chamada de frequência. Então, basicamente, esses são os três tipos básicos de modulação. Quando que eles são contínuos ou quando que eles são analógicos? Bom, quando essa operação aqui, informação transportada pela envoltória, ou pela fase, ou pela derivada da fase, é feita de forma contínua no tempo. Aí a modulação é analógica. Quando isso é feito de forma discreta, aí a modulação é discreta. Mas estas definições aqui valem tanto para modulações analógicas quanto modulações digitais. Então nós vamos começar estudando as modulações analógicas. Aqui eu tenho essa figura simplesmente para ilustrar, é uma mera ilustração, né, dos sinais envolvidos nessas modulações aqui. Então aqui esse aqui seria a portadora, né, certo? Então esse aqui seria o sinal, esse aqui seria aquele sinal CDE, né, portadora, CDT, e ela tem uma frequência, né, a frequência dessa portadora, né, então essa distância aqui seria 1 dividido FC, né, ou seja, FC é a frequência da portadora. E aqui, esse seria um exemplo de um sinal de mensagem, né, tá? Aqui seria somente um tom senoidal, né, e digamos que vamos chamar essa frequência aqui, né, FM, né? Então essa frequência aqui seria FM. Obviamente que FC é muito maior que FM, tá? Aqui, veja, esta figura é meramente ilustrativa, né? E aparentemente não é tanto a diferença, né, de uma para outra, mas geralmente é bem grande essa diferença, né, como nós acabamos de ver no exemplo. Então, por exemplo, se esse aqui for o sinal de voz, FM, 3 kHz, a portadora, 1 MHz, 900 MHz, 1 GB, certo? E aqui vemos, por exemplo, como que ficaria, então esses três aqui, esses são sinais modulados, né? Então esse primeiro aqui seria um caso de modulação de amplitude, né? Obviamente, né? Vejam como a envoltória, então vejam que eu estou chamando de envoltória a uma linha imaginária aqui que junta todos esses pontinhos aqui, né? Vejam que a envoltória da portadora sem modular é constante, né? Ela não varia com o tempo. A envoltória, né? Depois que agora eu vou jogar esse sinal, essa portadora e esse sinal naquele modulador e vai dar como resultado, por exemplo, isso aqui. Se o modulador for de amplitude. Vejam como agora o sinal resultante disso aí é um sinal que tem essa mesma frequência, FC, porém a envoltória, é isso que eu estou seguindo aqui, né? A envoltória desse sinal é igual que a envoltória, é igual que o sinal de mensagem, segue o sinal de mensagem. Ou seja, que a informação está sendo transportada pela variação da envoltória do sinal portador, da onda portadora. Então, isso aqui é um caso de modulação de amplitude. Essas duas funções, essas duas figuras aqui, representam a modulação de fase e a modulação de frequência. Vejam que aqui não dá, a simples vista assim, dizer qual é qual, né? São muito parecidas. As duas, a envoltória permanece constante. E vamos ver que isso vai trazer os seus benefícios lá quando estudemos o desempenho do sistema na presença de ruído. E
aonde que está a informação, ou a informação, o que está variando nos dois casos, né? Está variando a posição relativa do cruzamento por zero desse sinal, né? Certo? Então, essa aqui é a modulação de fase, essa aqui é a modulação de frequência. A modulação de frequência dá para enxergar um pouquinho melhor. Vejam que na medida que varia, aumenta a amplitude da mensagem e os cruzamentos por zero desse sinal ficam mais próximos uns dos outros. Diminui a amplitude da mensagem, os cruzamentos por zero começam a se passar, ou seja, a frequência instantânea deste sinal, ela muda, ela varia de acordo com esse sinal aqui. Ou seja, aumenta a amplitude disso aqui, aumenta a frequência disso aqui. Diminui a frequência da mensagem, diminui a frequência da portadora, do sinal modulado. Então aqui está variando a frequência instantânea, aqui está variando a fase. Então, como frequência e fase obviamente são atreladas uma à outra, as duas figuras são muito parecidas, né? Mas as duas a gente enxerga que o problema aqui, ou seja, que a característica que está variando, né, ela traz como consequência a mudança, né, da posição relativa dos cruzamentos por zero do sinal. Tá, então nós vamos começar estudando primeiramente a modulação de amplitude. Então isso aqui, essa modulação de amplitude aqui também, ela é chamada de AM, simplesmente AM convencional, ou também é chamada de AM DSB. E esse DSB quer dizer Double Side Band. Double Side Band, ou seja, banda lateral dupla. Depois vamos ver por que esse nomezinho ali, né? Mas simplesmente podemos chamar de AM, né? AM. Essa modulação que vamos ver agora aí, é a modulação que é usada na rádio AM, certo? A rádio AM, eu acredito que vocês saibam o que é a rádio AM, pode ser que não a escutem, né? Nunca, né? Mas é aquela banda, se você, por exemplo, qualquer aparelho de rádio, né? Aquele rádio lá, o carro, qualquer aparelhinho de rádio, geralmente tem duas bandas, né? A banda FM, né? Que geralmente transmite música, tem uma melhor qualidade, e tem a banda AM, né? Então a banda AM tem uma qualidade pior, né? Logo vamos ver por quê. E não é muito boa para transmitir música, porque ela tem uma qualidade pior, os sons mais agudos, né, não são reproduzidos, né, vamos ver por quê, né. Então é uma rádio que se usa mais para transmitir voz, né, então jogo de futebol, igreja, né, transmite por rádio AM, né, então isso está, mas é um serviço que está vigente hoje em dia, né. Ele tem ele transmite em faixas de frequência mais baixas, né, a faixa da ordem de 1 MHz, né. Ele tem um alcance longo, né, então o transmissor AM, rádio AM, ele dá uma cobertura a uma região bem grande, né. Certo? Então vamos ver como que é essa modulação, né? Então vejam que eu tenho aqui, essa figura aqui seria então, é ilustrativo também, né? Eu quero transmitir essa mensagem, né? Então esse é o sinal de mensagem, né? E aqui eu tenho duas ilustrações, né? De como que seria um sinal com modulação AM, né? Então antes de observar essas duas figuras, vamos olhar aqui embaixo essas definições, né? Então eu tenho a onda portadora, né? Vejam que se eu fizer aqui aquele diagraminha em bloco, né? Eu teria isso aqui, né? Então eu teria então a onda portadora, né? Então esse aqui seria o CDT, né? Esse aqui seria o CDT, a mensagem, né?
MDT. E neste caso em particular, ainda eu vou somar, né, a este sinal a própria onda portadora. Depois vamos ver por que isso aqui é feito. E aqui dá como resultado o SDT. E esse aqui seria então o modulador, né? Se vocês lembrarem lá aquela figura que nós vimos lá na última videoaula sobre o modulador em quadratura, que eu falei, olha, aquele modulador em quadratura, ele é a base de todo o sistema de modulação. Vocês vão dizer, poxa, mas aqui não tem quadratura. Bom, não tem, aqui só tem a parte em fase, né? Então, não tem a parte em quadratura. Depois nós vamos ver que na medida em que estudemos outras variantes de modulação, porque vamos ver várias variantes de modulação de amplitude, né? E a parte em quadratura vai aparecer. E ainda tem algo que não estava naquele modulador em quadratura, né? Que a própria portadora faz parte do sinal transmitido, né? Ou seja, além do sinal modulado aqui, né? Há a soma, há uma componente, né, do sinal portadora enviado aqui, né? Que vamos ver depois para que é. Então, o modulador aqui, na verdade eu vou apagar isso aqui, mas o modulador, esse aqui é simplesmente um modulador produto. Então, isso aqui se chama de modulador produto, né? Então, aqui o único que está sendo feito é simplesmente multiplicar, né? Um multiplicador, isso aqui. De acordo com essa expressão aqui, né? Tá, multiplicar com um determinado fator aqui, né? Que vamos ver. Então, a onda portadora, então, cosseno, né? Então, esse aqui, AC cosseno de πFCT, não é um oscilador em quadratura, porque não temos a parte em quadratura, então só cosseno mesmo. E esse sinal aqui, então, vai ser o produto disso aqui, vezes MDT, né? Aqui está esse produto, né? AC vezes MDT cosseno, e vezes um K, né? Então, aqui ele tem um K, então isso é um controle, tá? Vamos ver que coisa é isso aí, né? Certo? Aqui entra um coeficiente aqui, como chamar de coeficiente mesmo, ou seja, é algo que vai regular, que vamos definir logo enseguida. Para que serve esse K, né? É um número, né? Mas a própria portadora, né? A própria portadora que está sendo somada aqui. Então vai dar como resultado esse sinal aqui. Vejam que esse sinal tem dois termos aqui, né? AC, multiplica por 1 aqui, né? AC vezes cosseno de πFCT, que é esse termo que sai aqui, né? Mais AC vezes K vezes MDT. Certo? E esse K aqui é um controle, eu falei para vocês, é um número, que isso aqui é chamado de sensibilidade à amplitude do modulador. Então esse K ele tem unidades de volts a menos 1, certo? Ou seja, para que serve esse K? Ele simplesmente vai determinar o que se chama de profundidade de modulação, ou seja, quanto eu vou fazer. Vejam que aqui tem duas figuras, né? Aqui tem duas figuras, né? E essas duas figuras são para dois valores distintos desse K, né? Então, na medida que eu aumento K, a profundidade da modulação aumenta. O que quer dizer? Que vejam que nos dois casos, né? Vejam aqui essa figura do lado esquerdo. Eu estou mantendo, né, aqui como sendo a envoltória do sinal, né, a envoltória do sinal, igual que esse sinal de mensagem aqui, né. Se eu aumento K, efeito, né, da envoltória, ou seja, o efeito da mensagem acima da envoltória do sinal,
ele fica mais evidente. E ele chega a um ponto, por exemplo, nessa figura aqui, de que isso aqui chega aí para baixo de zero, né? Então, a envoltória desse sinal, né? A envoltória desse sinal, né? Matematicamente, é isso aqui. Esse aqui é a envoltória do sinal. Essa é a envoltória. Lembrando incluso da figura anterior, né? Vejam que a gente pode mapear isso aqui com essa slide aqui, né? Então, a informação é transportada pela envoltória, né? Então, a envoltória era o ADT. Tudo que multiplica o cosseno é a envoltória. Então, nessa figura aqui, a envoltória é tudo isso aqui, certo? Nesta figura da esquerda, a envoltória sempre ficou, bom, olhando aqui, né? Quem que seria isso aqui? É tudo que fica positivo aqui, né? Certo? Então, se eu olhar a envoltória deste sinal aqui, né? Seguindo essa mãozinha aqui, esse aqui, é exatamente igual ao sinal de mensagem. Enquanto se eu pegar a envoltória aqui, né? Quando chegou nesse ponto aqui há essa inversão de fase que está colocada aqui. Ou seja, acontece isto aqui, né? A envoltória vira isto aqui, né? Então a envoltória aqui não é mais igual que o sinal de mensagem. Então é isso que está colocado aqui, né? Ilustração do processo de modulação de amplitude. A, sinal de banda base, né? Que é esse aqui. B, onda AM para. Então aqui está se cumprindo esta propriedade que está aqui. K vezes MDT é menor que 1 sempre, para todo T. Então, se isso aqui se cumpre, sempre vai acontecer que a envoltória é exatamente igual que a mensagem. E essa figura aqui é um caso em que a onda, em que K vezes MDT foi maior que 1 em algum momento. Quando foi maior que 1 entre esse tempo aqui e esse tempo aqui. Ou seja, nesse intervalo de tempo, K vezes MDT foi maior que 1 e aí aconteceram essas inversões de fase aqui e a envoltória nesse pedaço aqui deixou de ser igual que como era aqui, certo? Então aqui, isso aqui a gente chama que houve uma sobremodulação. Este sinal está sobremodulado, enquanto que este aqui não. Então, a envoltória será igual à mensagem se essas duas condições se cumprem. K vezes MDT sempre é positivo, sempre é menor que 1, desculpem, e com isso a envoltória sempre será igual que a mensagem, e FC é muito maior que W. Que coisa é W? Que coisa é W? É a maior frequência contida em MDT. Então, W é a maior frequência em MDT. Como MDT é um sinal passa baixa, né? Então W é a largura de banda da mensagem. Largura de banda de MDT, ou da mensagem, né? Largura de banda da mensagem. Então FC tem que ser maior que W, mas isso sempre vai se cumprir, né? Porque estamos falando de uma modulação. Então W, por exemplo, seria aqueles 3000 Hz se for áudio, né? Se for voz. FC 1 MHz, 1 GHz. Então, essa condição aqui sempre se cumpre. Esta outra condição nós vamos querer que se cumpra, né? Nós queremos preservar isso aqui, que a envoltória seja igual à mensagem. Por quê? Porque para recuperar a mensagem depois no receptor, simplesmente vamos usar um detector de envoltória, que é um circuito bem simples. Certo? Então, como que eu controlo essa tal de profundidade de modulação? Com K. Né? Certo? Então, há que escolher um valor de K em que, cuidando de que isso aqui não aconteça. Né? Então, o que seria o mais ideal? Escolher um valor de K em que eu consiga a maior profundidade de modulação possível. Ou seja, qual que seria, nesta ilustração, né? Qual que seria a maior profundidade de modulação possível? Olha, quando esse ponto toca aqui o zero, né? Pronto, mais do que isso eu não posso ir, né? Aí entro na sobremodulação.
¿Por qué que yo voy a querer a mayor profundidad posible? Porque aí a envoltória vai estar mais visível, né? Mais evidente, certo? E será mais fácil. Lembrem que isso vai ser transmitido, vai ser atenuado pelo canal, vai ser contaminado com ruído, né? Então, quanto mais evidente estiver a envoltória, melhor, né? Para o receptor, certo? Uma outra questão, qual que é o objetivo de termos de queremos usar um receptor simples? Bom, é só para este caso particular de AM, né? que é usar a rádio AM. A rádio AM é um sistema de radiodifusão. Né? O que significa radiodifusão? Eu tenho um transmissor, né? que seria o único transmissor que a emissora tem, digamos, na região de Curitiba toda, dando serviço para toda uma cidade ou toda uma região, né? A AM incluso vai além de uma cidade, pode ir além de uma cidade, né? Então, é importante que os receptores sejam baratos, né? Mesmo que isso tenha um custo, para o transmissor, em termos de potência transmitida, como vamos ver. Porque nós vamos ver logo em seguida, porque para conseguir que como que a gente consegue que a envoltória sempre seja positiva, né? Bom, é precisamente somando esse termo aqui, né? Como vamos ver logo em seguida com uma ilustração ali, né? Mas o que faz com que com que essa envoltória sempre seja positiva é precisamente, independentemente do valor de Ka, tem que ter esse termo aqui, esse termo de portadora. Esse AC vezes zoom vezes cosseno do PFCT tem que estar aí. E o fato de ter esse termo aí, isso implica um gasto, como vamos ver, de potência transmitida, porque esse termo não carrega informação. Ele só está sendo transmitido para subir essa envoltória aqui, para que essa envoltória fique positiva, certo? Então isso vai ter um custo, mas esse custo vai estar só no transmissor. Enquanto que isso vai possibilitar um circuito muito simples para detectar essa envoltória, como vamos ver logo em seguida. O que aconteceria no domínio da frequência? Tá. O que aconteceria no domínio da frequência? Então vejam que eu tenho esse sinal aqui, né? Então eu vou ter AC, eu vou ter a portadora mais MDT vezes cosseno. Né? Então seria, vamos supor que isso aqui é a transformada de Fourier. Vamos supor que esse é o espectro de amplitude do MDT, né? Certo? Ou seja, eu tenho MDT e MDF, né? Então, a forma desse triângulo aí é só ilustrativo, né? Essa seria a mensagem. Então, nós temos uma mensagem passa baixa. Então, vejam como acabamos de ver no slide anterior, né? A largura de banda da mensagem é igual a W, né? E W é muito menor que FC. Isso sempre tem que ser cumprido. E eu vou escrever a expressão do sinal aqui em cima, né? Então, só para SDT, que seria? E vou separar os termos. AC, cosseno de 2π FCT, mais AC vezes K vezes MDT, cosseno de 2π FCT. Esse é o sinal AM. E se eu faço então a transformada Fourier desse sinal, né? Vai dar como resultado essa expressão que está aqui embaixo, né? Então eu vou ter o primeiro termo são dois impulsos, né? Eu estou transmitindo a portadora sozinha, né? Eu estou transmitindo a portadora sozinha para poder levantar aquele envoltório e mais o termo que contém a informação, MDT, né? Certo? Então esse seria a portadora e o outro termo, lembrem que se eu tenho MDT vezes cosseno, isso na frequência vira o espectro de MDT deslocado para a frequência do cosseno. Portanto, esse triângulo vai para a direita, centrado em FC, e esse triângulo vai para a esquerda, também centrado em FC. Vejam agora que a largura de banda da mensagem era W, mas agora, como eu desloquei esse triângulo todo para cá, para FC, agora esse pedaço aqui que estava na frequência negativa aparece também na frequência positiva. Portanto, a largura de banda desse sinal é igual a 2 vezes W, né?
certo? Que vai desde aqui, desde FC menos W até FC mais W. Por isso que o DSB, banda lateral dupla, certo? Eu estou transmitindo a portadora e as duas bandas laterais, né? Isso aqui são chamadas de bandas laterais. Banda lateral superior é essa que está aqui à direita da portadora, banda lateral inferior, que está à esquerda da portadora. Então é uma modulação em que eu estou transmitindo a portadora, na frequência é esse impulso que está aqui, né? E as duas bandas laterais. Portanto, a largura de banda do sinal modulado é o dobro da largura de banda do sinal de mensagem. Então, por exemplo, vamos supor, e isto aqui já para termos algumas ideias numéricas aqui. Vamos supor que o sinal de mensagem é um único tom senoidal, né? Então, obviamente que um sinal de mensagem, por exemplo, tipo voz, é uma voz, áudio e tal, é composto por somas, né, de tons senoidais, né? Mas para que fique uma figura mais fácil de visualizar, vamos supor que a mensagem é um único tom senoidal. Então, se eu substituo aqui agora MDT, né, por um tom senoidal, o resultado, e faço multiplicações aí, vai dar como resultado isso aqui, né? Tá? Então, isso aqui é direto, né? É só substituir esse sinal aqui, a M cosseno 2πf MT, aqui, né? Então, isso aqui vai ficar aqui Ka vezes a M cosseno 2πf MT, certo? Que coisa é FM? A frequência da mensagem. Então, FM, neste caso, é o W, né? Não tem... A largura da mensagem é FM, né? É uma única frequência. E aqui então vai ficar aquele K vezes a M, que aqui está sendo chamado de Mi. Tá? Então, esse Mi aqui é o produto de K vezes a M. Então, fazendo essa substituição, o sinal modulado vai ser assim. E esse Mi é chamado de índice de modulação. Então, em geral, muitas vezes, em vez de usar K, se usa Mi, né? Então, em geral, eu poderia dizer que Mi é o quê? K vezes a amplitude máxima da mensagem, que neste caso é M, né? Mas se fosse um sinal arbitrário, né? Como esse aqui, eu teria que ver qual que é a amplitude máxima. Geralmente, esses sinais, né? Eles se normalizam a uma determinada amplitude, né? Para poder modular direito isso aí, né? Para que não aconteça sobremodulação, né? Então, neste caso, a amplitude máxima da mensagem é AM, né? Então, AM seria, não está colocado aqui nessa figura, né? Mas seria isto aqui, né? Isso aqui seria AM, né? E isto aqui, esta distância aqui, né? Seria 1 dividido FM, tá? Então, essa figura aqui embaixo é o resultado, então, da modulação, né? E então, vejam como é que fica, né? Então, aqui foi usado um valor de K vezes AM, K vezes MDT sempre menor que 1, né? Desculpa. Essa figura foi feita respeitando isso aqui, ou seja, módulo de K vezes MDT sempre menor que 1, que isso equivale a esse Mi menor que 1, tá? Certo? Se vocês fizerem a continha aí, vão ver que é isso mesmo, né? O sea, esse Mi sempre vai ser um número entre 0 e 1, né? Então, se eu faço Mi igual a 0, a envoltória some, né? Então, ficaria isso aqui reto aqui, né? Se eu faço Mi igual a 1, esse ponto aqui encosta em 0, que seria a máxima profundidade de modulação que eu posso ter, né? E aqui está aparentemente um Mi igual a meio, né? Porque está bem no meio aqui dos dois, né? Certo? Mas aqui está um valor entre 0 e 1, né? Provavelmente meio, né? Se eu faço Mi maior que 1, então essa parte negativa aqui, esse pico negativo, entra aqui na parte negativa aqui embaixo. E aí acontece sobremodulação. Ou seja, que para que não aconteça sobremodulação, Mi tem que estar entre 0 e 1. O ideal seria Mi igual a 1. Geralmente se escolhe um pouquinho menor,
para não arriscar de acontecer sobremodulação. Então vejam que a expressão desta forma aqui, né, é basicamente a envoltória, que neste caso fica AC vezes 1 mais MDT. Né? Então essa é a envoltória desse sinal, certo? Vejam que o valor o centro desse aqui, né, essa linha tracejada aqui, né, que é o meio, né, o valor DC disto aqui, né, é o valor, é a média temporal da mensagem, né, é precisamente a amplitude da portadora, é AC. Porque eu estou transmitindo aquele AC. Se eu não transmitisse aquele termo de portadora, esse valor vai para zero e aí eu não consigo mais preservar a envoltória. Né? Depois vamos ver que tem outra modulação que funciona desse jeito, né? Mas não é essa aqui. Então, vejam aqui, o máximo, né? Acontece em AZ vezes 1 mais MDT, né? Que seria esse máximo aqui. E esse mínimo aqui, né? Então, a relação entre mim e esse máximo e esse mínimo é dada por essa expressão aqui, tá? Certo? Então, esse aqui seria o resultado da modulação AM quando a mensagem é um único tom sinuoso. Essa expressão aqui, né? Essa mesma, né? O único que foi resolvido isso aqui, né? Cosseno de isso, esse cosseno daquilo, tal, usando identidade trigonométrica. Ou seja, essas duas expressões são equivalentes, são iguais, né? Então vejam que aqui claramente há um termo de portadora, né? E as duas bandas laterais, que neste caso no domínio do tempo, né? Mas são essas duas bandas laterais, uma em FM e outra em menos FM, em FC mais FM e outra em FC menos FM, certo? Então essas são as duas bandas laterais. Se eu passo isso agora para a frequência, então aí eu vou ter um monte de impulsos, né? Porque aqui todos são cossenos. Então eu vou ter os impulsos correspondentes à portadora, os impulsos correspondentes à banda lateral superior, os impulsos correspondentes à banda lateral inferior. Né? Então, de novo, é a mesma figura. Né? Então, esta seria a mensagem. Né? Então, em baixa frequência, né? FM é uma frequência baixa. Né? Então, vamos supor que seja aqueles 3 kHz lá. Né? A portadora, né? E o resultado da modulação. Então eu tenho os impulsos da portadora. Então, em volta da portadora, FC mais FM, um impulso, FC menos FM, outro impulso. Então, duas vezes FM é a largura de banda, ou seja, o canal por onde eu vou passar esse sinal tem que deixar passar tudo isso aqui, né? Tem que ter uma largura de banda de duas vezes FM. E aqui igual, na parte negativa, nunca esqueçam da parte negativa, tem que ter a parte negativa. A expressão disso aqui seria isso que está aqui, né? Todos os impulsos desses aí. Né? Ok? Como que seria a potência, então? Vamos falar um pouco da eficiência de potência desse sistema, porque vejam que nós temos um sinal, né? Vamos voltar aqui. Nós temos um sinal em que, vamos olhar o sinal aqui, né? Que eu estou transmitindo um termo que não carrega informação, né? Mas esses dois aqui que é onde está a informação, né? Então, que coisa é essa eficiência de potência? Bom, eu vou ver qual o percentual de potência, né, que isso aqui representa em relação à potência total transmitida, né? Ou seja, quanta potência eu tenho que alocar para isso aqui e quanta potência eu tenho que alocar para isso aqui. Então, veja que como todos são cossenos, né, é simplesmente amplitude quadrada sobre 2, né? Então, é isso que eu vou colocar aqui, esse está aqui, né? Potência nas bandas laterais dividindo a potência total transmitida. Qual que é a potência nas bandas laterais? A potência aqui, então seria mi quadrado vezes AC quadrado sobre 4 mais mi quadrado vezes AC quadrado. Não, desculpem, seria tudo isso ao quadrado sobre 2. Então seria mi quadrado AC quadrado sobre 8, mi quadrado AC quadrado sobre 8. A soma desses dois, mi quadrado AC quadrado sobre 4. Então essa é a potência nas bandas laterais. E a potência total transmitida seria essa mesma, mais a potência do termo do portador, que seria AC quadrado sobre 2. E então isso aqui fica em função de mi, né? Para esse caso particular, né? Fica em função de mi quadrado
dividido mi cuadrado más 2 y geralmente eso se da en por ciento, ¿no? Y aquí yo estoy mostrando precisamente esa curva aquí, ¿no? Entonces, aquí el índice de modulación que yo dije, que está también en por ciento, ¿no? Se le va de 0 a 1, ¿no? 0 a 100%, eso aquí es mi, ¿no? ¿Cierto? Eso aquí es mi veces 100, ¿no? En por ciento, ¿no? Y aquí está precisamente cómo que se distribuye esa potencia. Entonces, en dos curvas. Esa curva aquí es la potencia que está un numerador aquí, y esa aquí es el denominador. Entonces, vean que o denominador no, eso aquí es la potencia aportadora. O sea, vean que no melhor dos casos, ¿no? O sea, a mayor eficiencia de potencia es aquí. O sea, cuando más o menos isso aqui uns 33%. O sea, fazendo a conta certinha, né? Se vocês supondo meio aluno, né? Que seria o caso de 100% de índice de modulação, né? Meio aluno, isso aqui dá 1 dividido 3, né? Então, significa que a máxima eficiencia de potencia es aproximadamente 30%, 30 y poco por ciento. Significa que en no mejor dos casos, 30%, poco más de que 30% de la potencia transmitida está siendo alocada a las bandas laterales, o sea, para transmitir la información. Y 70% de la potencia, ¿no? Correcto, casi 70%, 66% de la potencia está siendo usada para transmitir a componente del portador. O sea, 2/3 de la potencia transmitida, no mejor dos casos, ¿no? Va para el componente del portador. Si yo uso un índice de modulación menor, eso aquí piora, ¿no? O sea, dicen aquí que casi 100% de la potencia está siendo transmitida. O sea, que es un sistema que es ineficiente desde el punto de vista do uso da potência. Mas o objetivo, repito, é para poder manter aquela envoltória sempre igual, ou seja, para poder identificar o sinal de mensagem na envoltória e poder recuperar a envoltória. Ou seja, que há que encarecer o transmissor, e encarecer significa que eu tenho que transmitir 70% da potência só para transmitir portador, e isso vai custar potência, custa mesmo. Un transmisor AM transmite potencia de la orden de 2 kW, siendo que 70% de esa potencia está siendo usada para transmitir portadora, ¿no? Porém, eso facilita un receptor más barato, ¿no? Que vamos a ver luego enseguida ahí. Tá? Entonces, aquí tem a forma de fazer a modulação. Então, tem dois exercícios aqui que simplesmente estão indicados, são exercícios do livro. Depois eu vou colocar um arquivo com a solução desses exercícios, né? E na aula síncrona podemos ver. Mas são dois exercícios de como circuitos para implementar, circuitos mais assim, ilustrativos, né? De como implementar modulador. Então, uma forma, modulador, uma forma pode ser usando um circuito que é chamado modulador de array quadratic, e essa outra aqui, e tem um outro exercício que eu acabei não indicando, mas eu vou deixar lá no arquivo dos exercícios resolvidos, né? Eu assim, na disciplina nós não vamos estudar os circuitos que implementan los moduladores, ¿no? Nosotros vamos a estudiar desde el punto de vista como sistema, cómo que funciona, cómo que hay relación entrada-salida, cómo poder medir relación sin el ruido, después vamos a ver. Mas de vez en cuando es bueno más o menos tener una idea de cómo en la práctica son implementados, ¿no? Mas esse aqui, eu não vou me deter aqui agora, depois vemos isso na aula síncrona. E aqui seria, aquilo que falamos agora há pouco do detector de envoltório, ou seja, o objetivo de encarecer o transmissor, ele
es compensado después en los receptores en que detectar envoltoria es feito con un circuito tan simple cuanto ese aquí. Entonces, ese circuito aquí se llama detector de envoltoria. Vean que es básicamente un rectificador de media onda seguido de un filtro, ¿no? Normalmente un circuito como ese ustedes deben ter visto, ¿no? Cuando estudiaron electrónica, dispositivos electrónicos, cuando estudiaron diodos, ¿no? Para hacer fontes de C, ¿no? Eso aquí en principio você coloca un capacitor muy grande, ¿no? De un monte de microfarads, y ahí você consegue transformar un sinal senoidal en un sinal continuo, ¿no? Entonces, aquí a ideia é mais ou menos a mesma, mas eu não quero transformar em um sinal contínuo, eu quero que a saída aqui siga, né, a envoltória, né? Portanto, eu tenho que escolher o valor do filtro, né? Eu tenho que escolher o valor do capacitor de tal forma que ele consiga seguir a envoltória. Ou seja, se eu tenho esse sinal, né, e eu quero extrair essa envoltória, eu tenho que aquele capacitor se carregou aqui até aqui, mas depois eu quero que ele se carregue até aqui, depois até aqui, e é aqui que começa a se descarregar, né? E que ele consiga seguir isso aqui, né? Se ele consegue seguir isso aqui, eu consigo demodular o sinal, né? Então, mas isso é bem simples de se conseguir, né? É só respeitar essas... desculpem aqui que foi... É só respeitar essas relações aqui, né? Então, essa aqui seria a constante de tempo quando esse diodo está em condução, né? De carga, né? Do capacitor. Então, o capacitor ele se carrega, né? Através desse circuito aqui quando o diodo conduz, né? Isso aqui seria a resistência dinâmica do diodo, isso aqui é essa resistência aqui. Então, essa constante de tempo tem que ser muito menor que Fc, né? Muito menor que Fc, de forma tal que ele, se se carregou até aqui, né? Então, 1 sobre Fc depois, ele precisa se carregar até aqui, né? Então, ele precisa ser... o tempo de carregamento precisa ser rápido o suficiente para ele conseguir, né, ir se carregando. Quando esse sinal vai aumentando aqui, aí o diodo conduz sempre na parte positiva, né? Mas o capacitor não pode ser também muito grande, né? Ele precisa se descarregar, ele não pode simplesmente ficar carregado, porque senão isso vira uma fonte, né? Ele vira um sinal de C. Então ele tem que cumprir essa outra condição aqui. Ele tem que cumprir essa outra condição aqui, ou seja, RC, RL, RCC, e essa aqui seria a constante de tempo, né? Quando o diodo, quando está no semiciclo negativo da portadora, né? Quando o diodo deixa de conduzir, então o capacitor tende a se descarregar, né? Através da carga, né? Então essa constante de tempo tem que guardar relação com esse tempo aqui, né? Porque ele tem que seguir a variação para baixo aqui, né? Então, esse 1 sobre W é esse tempo aqui, certo? Mas, enfim, isso seria só escolher os valores certos, né? Para que esse circuito funcione. Então, veja, se você pega um diodo e ligam isso aqui a um fone de ouvido e se colocam perto de uma torre transmissora de rádio AM, vocês escutam a emissora, com certeza. Vocês escutam a emissora. Geralmente, esses diodos são feitos de germânio, né? Para que eles tenham aquele linear de condução bem baixo, né? Então, qualquer rádio, né? Os primeiros rádios que surgiram, né? Veja, a rádio AM foi o primeiro sistema de rádio, né? Concebido, né? Lá nos inícios do século passado, né? Então, um rádio daquele lá, o detetor do rádio era isso aqui, né? É claro que nós vamos ver depois que isso aqui sozinho, né? Dificilmente eu vou poder botar uma antena aqui, né? E colocar
o sea, difícilmente yo voy a poder colocar uma antena aqui na entrada, né? Um rádio não pode ser só isso, né? Colocar uma antena aqui na entrada e entregar isso aqui para um alto-falante, né? Porque em princípio aqui eu tenho áudio, né? E aqui eu vou colocar o sinal modulado, mas se eu coloco a antena aqui, né? Provavelmente isso aqui não vai funcionar porque o sinal vai ser tão fraco, né? Que nem sequer o dedo não vai conduzir nunca, né? Então eu vou ter que ter estágios aqui na frente, né? Eu vou ter que ter toda aquela seção de RF, lembrem lá o primeiro exercício, né? Que vocês viram, né? Eu vou ter que ter RF, eu vou ter que ter frequência intermediária, né? Eu vou ter que ter essa parte, eu vou ter que ter um front-end de radiofrequência, né? Antes de entre a antena e o receptor, né? E provavelmente eu vou ter que ter aqui amplificadores, né, de áudio, né? Porque isso aqui vai dar um sinal muito fraco também para poder alimentar isso aqui. E ainda eu vou ter que ter aquela parte de mixer também, né? Lembrem que havia um mixer lá, né? Porque eu vou ter aqui muitas frequências, muitas emissoras de rádio, né? Aqui, né? Eu vou ter muitas emissoras de rádio que vão entrar por essa antena, né? Em distintos canais, né? Então, como que eu sintonizo? Eu preciso sintonizar um único sinal, uma única estação, né? Aí então, esse mixer, ele vai fazer essa função. Isso aqui tudo, o receptor como um todo, funcionando já para sintonizar e para adequar os sinais, né, tanto na entrada quanto na saída. Isso se chama receptor super heteródino, que nós vamos ver um pouquinho mais na frente. Então, com isso nós terminamos essa primeira modulação, que é a modulação AM convencional. Na próxima videoaula vamos ver outros tipos de modulação de amplitude. Até lá!